Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no Orla Play, o canal do Jornal da Orla na internet. Você pode acompanhar essa entrevista no portal jornaldaorla.com.br, no canal Orla Play no YouTube ou então na nossa página, a página do Jornal da Orla no Facebook. E hoje eu recebo aqui na redação do Jornal da Orla o doutor em educação Renato Frosch, doutor em educação, professor universitário, líder de projetos de inovação cidadã, e há 5 anos atua e pesquisa a temática de inclusão, sobretudo a respeito da deficiência visual. Renato, parabéns pelo seu trabalho, obrigado por aceitar o meu convite e seja bem-vindo aqui à redação do Jornal da Hora. Obrigado, Marco. É um prazer estar aqui. Boa tarde. Espero poder contar um pouquinho dos projetos e dos desdobramentos que é o documentário que essa semana a gente tem a novidade da estreia, né? Muito obrigado. Exatamente. E o Renato veio aqui divulgar o lançamento, a estreia do documentário Santos às Cegas, um documentário com um olhar sensível e inclusivo pela cidade. O lançamento acontece nesta sexta-feira, dia 18, às 6h30 da tarde, no Teatro do Sesc de Santos. Mas o documentário ele faz uma alusão ao projeto Santos às Cegas. Então, Renato, eu gostaria que você explicasse como é que é a dinâmica do projeto Santos às Cegas. Falo sim, Marco. O projeto Santos às Cegas ele nasce em 2021. Por volta de janeiro e fevereiro, um edital da Secretaria de Cultura de Santos, um prêmio chamado Mesquitinha, com recursos da Lei Aldir Blanc. E aí o projeto que eu desenhei foi contemplado. Esse projeto consiste num trajeto de bicicleta, e não é uma bicicleta qualquer, é uma bicicleta dupla, ou seja, tem 2 bancos, e ela é um triciclo. Ela tem 3 rodas, tem uma roda na frente e 2 rodas atrás. E aí eu utilizei de alguns recursos que eu venho pesquisando, que é a impressão 3D, e eu fiz várias réplicas de monumentos da Orla. Então, por exemplo, o Tomiotaki, o Farol do Boqueirão, a Praça do Boqueirão, são quase 20 maquetes de toda a nossa Orla. E aí eu levo pessoas, e não somente pessoas com deficiência visual, mas também, aqui tem um ponto de linguagem que é muito importante. Para a gente dizer que alguma coisa é inclusiva, a gente tem que atender o maior número de pessoas possível, independente se é uma pessoa com deficiência ou não. E o projeto tem essa característica. O mesmo material que eu uso para uma pessoa que pode enxergar, que hoje é a grande maioria do público, 30%, 35% são pessoas ou cegas ou com baixa visão. E aí a gente começa lá no Tomiotaki, por exemplo, a pessoa está do lado, lá na Praça do Emissário, ela toca a maquete. Através do tato ela vai percebendo, vai tendo a percepção da escultura. Mas o que é interessante? Mais do que um material que ela está na casa dela, ela está com a brisa do mar, com o barulho da orla, com o barulho do mar, com o barulho dos carros, com o barulho da gaivota, e tocando. Então ela se sente de fato naquele ambiente que ela está. É muito mais completo do que eu fazer uma descrição da obra da Tomiotaki. É muito difícil a gente dizer, eu tenho o formato de uma cobra, ele é meio angular, é vermelho. Nunca a gente vai chegar na complexidade quando a gente pode colocar um objeto tátil, um objeto que significa forma na mão da pessoa. Esse é o projeto. E que tipo de reação você testemunhou com as pessoas que participaram dessa experiência? É muito interessante. E aí eu posso dizer, pessoas com deficiência e sem deficiência, sem deficiência, as pessoas dizem assim, eu passo aqui todo dia, eu nunca tinha olhado para esse prédio. Veja, o não olhar é o cego porque não pela deficiência, mas por não saber ver, não perceber. Isso é muito comum. E aí as pessoas com deficiência visual, o impacto, né? Assim, o impacto de uma linguagem que muitas vezes ela não utiliza. Claro que o Braille tem formas táteis que são linguagens específicas, mas aí a gente tem uma virada da impressão 3D que pode contribuir muito nas aprendizagens, não só da cidade, mas a gente pode imprimir um coração, a gente pode imprimir um aparelho digestivo, enfim, outros objetos, entender o sistema solar, entender um vírus. Então, as pessoas ficam muito surpresas em poder tocar. E, nossa, é tão grande assim. Nossa, eu não imaginei, quando me falavam, eu não imaginei que era essa forma. Sim. São os relatos principais. E você, então, decidiu registrar, documentar literalmente todo esse projeto, essa experiência. E aí surgiu a ideia de fazer
documentário Santos às Cegas, um documentário com um olhar sensível e inclusivo pela cidade. Como é que foi o processo primeiro de concepção e Sim, depois o processo de produção desse documentário? perfeito. Eu tenho alguns amigos na educação, e um deles é o Gabriel, ele trabalha na PUC de Minas Gerais, ele é uma pessoa cega, ele é um pedagogo, especialista também em inclusão, e ele me ajudou muito, mesmo à distância, no período de pandemia, na construção do projeto. Então, por exemplo, quais eram os principais monumentos que a gente poderia abordar, mesmo sem ele nunca ter vindo a Santos, a gente construiu muito isso em escolher os monumentos, que não daria para fazer todos, e tem escolhas pedagogicamente intencionais. E aí, nesse processo, eu e o Gabriel, a gente pensou que seria muito interessante o Gabriel vir conhecer o projeto que ele idealizou. Então, em julho do ano passado, em julho de 2021, o Gabriel não conhecia Santos e ele veio conhecer, ele e a Isabela, a esposa, que também é especialista em acessibilidade, trabalha na UFMG. Os dois vieram e nós realizamos o trajeto em julho. E aí nós aproveitamos esta vinda especial do Gabriel para realizar as filmagens do documentário. Né? Então, são meninos formados pelo Instituto Querô, o Ícaro e o Arthur Michelotto. Eles mesmos, com a gente, nós produzimos um roteiro e a vinda do Gabriel e o percurso do Gabriel e essas experiências que você acaba de me perguntar é a narrativa do documentário. Para contextualizar rapidamente, o Instituto Queirô foi criado com crianças moradoras de Santos, principalmente ali moradoras no entorno da Bacia do Mercado, que foram capacitadas em oficinas de audiovisual e também de artes dramáticas para atuar na produção do longa-metragem Queirô, inspirado na obra homônima do Plínio Marcos, e revelou grandes talentos, não só da dramaturgia, né, grandes atores, mas também cenógrafos, produtores, cinegrafistas, editores de vídeo e assim por diante. Até vou fazer um pequeno parênteses aqui, se você me permite, Renato. Antes do Orla Play, aqui no Jornal da Orla, nós tínhamos o Jornal da Orla na TV, a gente produzia vídeos, programas de televisão e transmitia nas emissoras regionais. E a primeira equipe aqui do Jornal da Orla na TV contou com 2 integrantes formados nas oficinas Queirô. E se deram muito bem e foi muito bom para todos nós aqui, né? Muito bom. Agora, Renato, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o uso da impressão 3D em projetos de inclusão. Primeiro, queria que você explicasse como é que é a impressão 3D e como é que ela é utilizada na inclusão. Legal, eu explico e eu acho que é uma boa pergunta para eu conectar como é que eu começo a fazer impressão 3D dos monumentos da Orla, né? Eu vou citar uma passagem que aconteceu comigo em 2018, que conecta bem essa sua pergunta, Marco. Em 2018 eu tive uma cidade chamada Rosário, na Argentina. Eu estava num projeto internacional que tinham pessoas de vários lugares da América, e aí tinha uma professora cega colombiana. E aí, num dia de folga lá em Rosário, a gente foi conhecer um monumento chamado Monumento à Bandeira. É um monumento muito grande, com o formato de um obelisco. E aí, um guia local explicava e dizia assim: olha, como vocês estão vendo na frente do monumento, ele tem o formato de um barco, no meio ele representa o convés, lá atrás é a carga, é o povo argentino, enfim, fazia uma descrição, mas estritamente visual. E aí eu fiz uma única pergunta para a Ana Lucia. Falei, Ana, como é que você vê? Ver no sentido, como você compreende, né? Tanto faz. Eu falo exatamente essa passagem no documentário. Tanto faz eu tocar numa parede ou tocar no monumento, se não há uma mediação precisa, uma mediação no sentido concreto, tanto faz. Ou seja, né, quantos lugares essas pessoas com deficiência elas transitam na escola, transitam na cidade e o tanto faz. Então, a impressão 3D entra nesse ponto, Marco, né? Da gente poder transformar, que são objetos reais para nós que vemos, e colocar numa maquete, num tamanho em miniatura, para uma pessoa poder compreender, esse é o papel da impressão 3D. Impressão 3D, para quem não conhece, é uma ferramenta mecânica muito antiga, ela tem já uns 30 anos, mas com as quebras de patentes, ela se populariza agora. Hoje a gente fala em uma impressora de R$ 1.500 a R$ 2.000.
e a gente imprime uma caneca, imprime o formato de um microfone e aí eu puxo para o lado pedagógico. A gente pode imprimir um material que vai ser utilizado em aula, eu imprimo um busto, eu imprimo uma obra de arte para as pessoas tocarem. Certo. O Renato Renato Isso. Frosch, a sua especialidade é a questão da inclusão. E inclusão diz respeito a você permitir que a pessoa com deficiência ela transite de uma maneira confortável e segura pela cidade. Então, eu gostaria de falar com você sobre a acessibilidade. Muita gente acredita que a questão da acessibilidade é uma atribuição, uma responsabilidade exclusiva do poder público. Primeiro, eu gostaria que você falasse sobre a responsabilidade do poder público de tornar a cidade acessível para essas pessoas e também a responsabilidade das empresas, da iniciativa privada. Falo. É um tema bastante amplo, né, Marco? Quando a gente fala em acessibilidade, geralmente as pessoas entendem só acessibilidade arquitetônica, que é aquela que, olhando para a cidade, é aquela que a gente tem que ter, por exemplo, vias acessíveis, guias rebaixadas, Rampa. rampa, também é. E esta é a responsabilidade do poder público em determinar estes locais, em legislar, em de fato executar. Mas é muito mais ampla do que só a arquitetônica. A gente pode falar também na atitudinal das pessoas, como é que a gente se comporta com uma pessoa surda, com uma pessoa cega. Isso ainda eu acho que a gente tem um grau de formação necessário. O documentário até cumpre um pouco desse papel. A gente está acostumado numa linha base, que é uma linha base que não atende todo mundo. Né? E aí vamos puxar também para o lado das empresas, né? A lei de inclusão, que é a lei de cotas de inclusão, especificamente para pessoas com deficiência, ela estabelece porcentagem, por exemplo, das empresas, eu não lembro exatamente o número, mas porcentagem, que é, se a empresa atinge 1.000 funcionários, ela tem uma cota específica de pessoas com deficiência. E é importante dizer que nesses casos, dar visibilidade a essas pessoas é também tratar da inclusão num ambiente de rotina. Né? A gente aprende, né, com uma pessoa, por exemplo, uma pessoa surda, uma pessoa com deficiência visual, a como se relacionar, a quais são os recursos, por exemplo, um recurso de informática. O Gabriel, ele é hábil programador, por exemplo. Como é que uma pessoa cega programa se nos parece que é só uma atividade visual? E não é. Às vezes tem um recurso tecnológico que ao invés de só ver, ele também está ouvindo. Né? Então, eu acho que esse é o principal ponto, né, Marco? Quando a gente tem um olhar de, sim, responsabilidade do poder público, responsabilidade também empresarial, a gente dá visibilidade a essas pessoas, a gente poder transitar, a gente poder conviver com pessoas com deficiência. Na sua avaliação hoje, qual são os principais obstáculos, as principais dificuldades, os principais desafios para serem superados? Vamos lá, são vários, né? O primeiro é dar oportunidade dessas pessoas com deficiência em poder estarem nos mesmos espaços. Eu vou te dar um exemplo muito interessante de um projeto que eu trabalhei antes da pandemia, 2, 3 anos atrás. Foi o museu, que na verdade é um sítio do Burle Marx. Para quem não conhece, Burle Marx foi o paisagista do Niemeyer. E aí o pessoal lá do Burle Marx estava querendo buscar o selo Unesco. Ele tem um triplo tombo, né? Os tombos artísticos e patrimoniais, que é o municipal, o estadual e o federal, que é do IFAM. E para poder buscar o título da Unesco, o pessoal precisava dar acessibilidade às obras. Aí veja só que coisa rotineira. Se a gente vai no museu, e a primeira placa que tem lá no museu está escrito assim, não toque em nada. Você colocar essa placa numa pessoa cega, não toque em nada, você não é bem-vindo aqui. Então, veja, é um grande desafio da gente ter o olhar empático para as pessoas que se comunicam no mundo de maneira diferente. E aí, vamos avançar um pouquinho. Aí nós fizemos lá 10 peças do Burle Marx. É pouco ainda. 10 peças não dá oportunidade para as pessoas com deficiência visual, por exemplo, em reconhecer a obra do Burle Marx como um todo. Uma vez uma pessoa com deficiência me falou assim, legal, 10 peças já é um avanço. Mas é a mesma coisa a gente ir no rodízio só poder comer arroz e linguiça. Né? Não é verdade? Exatamente. Não é? Renato, para a gente finalizar, eu acho que eu não posso deixar de passar por esse tema, com relação ao comportamento do ministro da Educação, Milton Ribeiro,
que, entre outras declarações, ele disse que a inclusão de alunos portadores de necessidades especiais atrapalha a aprendizagem dos demais alunos. Primeiro, eu gostaria que você me explicasse. Isso aí é chamado capacitismo. Exato. Primeiro, eu gostaria que você explicasse para a gente o que vem a ser, né, o capacitismo. Sim. E quais as implicações desse tipo de pensamento. Para depois a gente falar sobre a questão do ministro. Porque uma coisa é o ministro pessoa física ter o seu pensamento, que já é uma coisa por si só já desagradável, para dizer o mínimo. Outra coisa é uma pessoa que ocupa um cargo de extrema importância para um país que elege como prioridade a educação. Sem dúvida. Nós estamos falando do ministro da Educação, né? E é inaceitável a gente falar isso num cargo de qualquer ministro, mas estamos falando da educação, né? Vamos lá. Primeiro, a expressão capacitismo, né? Uma ação capacitista é uma ação de discriminação às pessoas com deficiência. Então, essa é a expressão. Qualquer posicionamento exclusivo às pessoas, que exclui de fato pessoas com deficiência, é um posicionamento capacitista. Então, por exemplo, a gente não dar acesso a determinado local porque aquele local tem barreiras físicas é uma ação capacitista. A gente discriminar no mercado de trabalho pessoas que são surdas ou a equipe não está preparada para uma pessoa com deficiência intelectual por entender que determinadas tarefas não são adequadas é uma atitude capacitista. E aí, citando o ministro, é importante dizer, e aí a minha crítica vai nesse sentido, em desenhar essa narrativa, que a gente vem num processo de incluir crianças com deficiência no mesmo espaço escolar do que crianças sem deficiência. E aí o ponto importante, Marco, de se citar é que a aprendizagem está para todas as crianças, incluindo as crianças sem deficiência. Eu tenho 43 anos, eu nunca estudei com uma criança com deficiência. Porém, essa minha trajetória de acessibilidade e inclusão, eu só fui conhecer porque a minha mãe trabalhava com crianças com deficiência e me deu a oportunidade em vida eu reconhecer essas diferenças, eu reconhecer que essas crianças têm algumas limitações de aprendizagem, formas diferentes de aprender, mas aprendem, né? Então, acho que esse é o ponto, é um retrocesso no sentido que a gente vem construindo. Na história brasileira da educação, eu acho que o ministro não deve conhecer essa parte, lá nos anos 80, se falava em salas especiais ou escolas especiais, né? Como... Eu vou citar exemplos aqui, como a Pestalozzi, a ACD, que existem até hoje, a APAE, que crianças com deficiência estavam junto com crianças e ainda estão junto com crianças com deficiência. A nossa legislação atual de educação garante que crianças com deficiência possam circular e aprender e conviver, e este é o ponto, né? Todos aprendemos e reconhecemos, né? Com todas as dificuldades estruturais necessárias, mas a gente tem que passar por isso. Até porque a criança, no ambiente escolar, a partir do momento que ela sai, ela, na vida real, vamos dizer assim, nos ambientes de trabalho, no comércio, por aí, nos espaços de convivência, ela vai conviver com pessoas com e sem deficiência, sobretudo uma maioria sem deficiência. Exatamente. Né? Então já é um ambiente representando o que a sociedade é, né? Então, sem dúvida, é um retrocesso. Tá certo. Sem dúvida. Tem um grupo de pesquisa muito importante que é da ANPED, o seu GT15, que é o GT específico da educação inclusiva, que debate muito isso de modo nacional. Tá certo. Bom, eu conversei com o Renato Frosch, agora eu acertei. Então... doutor em educação, professor universitário, especialista na temática da inclusão. E fica aqui o convite para quem quiser se interessar pelo tema, quem quiser conhecer mais sobre o tema, participar do lançamento do documentário Santos às Cegas, um documentário com um olhar sensível e inclusivo pela cidade, que acontece na sexta-feira, 6h30 da tarde, no Teatro Sesc. Renato, parabéns pelo trabalho mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Até lá. Obrigado. Um agradecimento especial a você que nos acompanhou nessa entrevista. Eu quero lembrar que essa entrevista e todas as demais elas ficam permanentemente disponíveis no portal jornaldaorla.com.br, no canal Orla Play no YouTube e também na nossa página no Facebook. Obrigado a todos e até uma próxima.